Opa! Ei, que Oi, delícia! Boa Patrícia! noite! Boa noite. Eu demorei um pouquinho só para entrar, mas que bom que a nossa Não, internet está colaborando, tranquilo. né? Ai, amei. Né? Gente, como Vamos. você está linda, como sempre! Você Maravilhosa! também. Que delícia! Então, esperando aqui o pessoal entrar. Gente, digam se o áudio da Patrícia também tá bom para vocês. Se vocês estão ouvindo a Patrícia, vamos conversar aqui, Patrícia, para ver se eles te escutam, né? Tá me ouvindo direitinho? Tá me vendo? Como é que tá? É bom sempre dar esse tempinho também para que elas possam entrar e a gente, né, Com já. Vocês podem, certeza. gente, estar do lado direito aqui perto do aviãozinho, tem um coração, onde vocês podem estar clicando bastante para o Instagram poder estar mostrando a live para mais pessoas. E também no aviãozinho vocês vão poder compartilhar a live agora mesmo para as amigas de vocês que estão aí, que podem entrar, beleza? Gente, compartilhem, marquem as pessoas, que nós vamos falar As de um assunto mulheres, tão bom. principalmente. Nossa, Sim, e hoje a gente estava conversando sobre esse assunto. Adenora, meu bem, nós temos que fazer um curso sobre esse assunto, porque é muita coisa para verdade. falar sobre autoestima, gente. Isso é uma coisa Sim, muito complexa e tem tanta coisa boa para a gente falar sobre isso, né? Para desconstruir coisas que a gente construiu na vida da gente que fazem tão mal e que limitam e que pode ser tão diferente, pode ser tão mais leve, tão mais gostoso. sim. Então, tem muita coisa boa para falar. Como, Então, como pode ser mais leve, né? Isso já é sua cara. Então, gente, olha, como eu sou a anfitriã da live, eu quero isso aí. agora, né, quero apresentar quem é essa pessoa linda que está aqui na nossa frente, quem é essa mulher linda e poderosa, né? Eu digo que é uma das mulheres mais importantes da minha vida, né? Poder ter a honra de trazer você aqui hoje para falar desse assunto tão importante, para mim é um grande presente, porque sempre que eu Que estou com alegria. você, eu aprendo alguma coisa, eu amplio a minha visão de mundo, né, de universo, de ser humano. E é por isso que eu trouxe você aqui, porque o processo que eu tanto trabalho de emagrecimento tem muito a Uhum. ver com o lado emocional, com o lado aí da autoestima mesmo. Que muitas pessoas confundem a autoestima com o se gostar, com o tipo de roupa que eu uso. Ah, então se fulana usa roupa assim, é porque ela tem uma autoestima boa. Ah, porque fulana maqueia, gosta de maquiar, pintar unha porque a autoestima dela é boa. É o que as pessoas falam por aí, que eu escuto, né? E muitas vezes a gente fica no superficial, na coisa do hoje em dia, o padrão atual é esse, então, se eu tenho uma autoestima alta, eu vou manifestar o padrão atual. Enquanto a gente esquece do ser, de realmente quem eu sou, e que para eu poder manifestar alguma coisa no mundo físico, primeiramente eu tenho que ter uma noção da minha identidade real e não daquilo que me foi implantado muitas vezes, que eu não entendo até que isso faz parte de uma influência X, Y, Z, né? E que a Uhum. questão da autoestima também perpassando pela questão de que se a mulher não tem uma boa autoestima, como é que ela vai emagrecer? Quando, na verdade, o que a gente escuta ah, é, eu quero emagrecer para ter mais autoestima. Né? Sim, é visível nos antes e depois, assim, uma autoestima maravilhosa. Mas essa autoestima eu gosto já de trabalhar dentro do processo para que elas possam ir aprendendo a se permitir algumas coisas antes mesmo de emagrecer e que elas possam reconhecer o valor que elas têm antes do emagrecimento, porque o peso não vai definir a pessoa, né? Como se quer dizer por aí, né? E que as pessoas, o que faz as pessoas às vezes se sentir tão mal. Então, essa era só a minha breve, assim, apresentação. Eu queria apresentar você, falar de você e falar do que eu penso, assim, um pouquinho da autoestima, para a gente poder, né, falar, deixar com você aí, né, para a gente poder mergulhar nesse universo que você mesmo falou. É um universo, daria um curso, mas vamos tentar aqui um pouquinho abreviar, né? Como Com ter uma certeza. autoestima poderosa. Com certeza. Olha só, você falou uma coisa muito interessante, né? Deixa eu me apresentar. Quem é que eu sou?
né? Eu sou terapeuta. Eu trabalhei já com emagrecimento, então eu conheço muito né, esse mundo do emagrecimento, trabalhei muito tempo com isso. E aos 48 anos eu decidi que a minha grande paixão era psicologia, né? Sempre foi, voltei para a faculdade. A minha primeira formação é de arquitetura e urbanismo. Trabalhei muitos anos para um escritório de arquitetura nos Estados Unidos. Mas eu entendi que não era onde estava o meu coração, né? Eu adoro pessoas, eu adoro desenvolvimento humano. E, e eu voltei para a faculdade e sou acadêmica de psicologia, logo psicóloga, e a gente vai trabalhando e fazendo aquilo que a gente ama. Uma coisa que você falou, uma das primeiras coisas que você falou e que eu acho muito interessante de se dizer, você falou assim, as pessoas acham que quem veste uma determinada roupa, quem se maqueia, tem uma autoestima boa, né? Uma autoestima elevada. Veja como a gente já parte de um julgamento, Sim, né? E é muito interessante a gente olhar o quanto que a maneira como a gente se vê, ela entra dentro desse processo de julgamentos. A gente julga tudo o tempo todo, a gente se é julga verdade. o tempo todo. Se você for parar para pensar, e a gente não está querendo generalizar aqui, mas só para contextualizar, é possível que essa pessoa que está sempre se maquiando, que está sempre se vestindo dessa ou daquela maneira, esteja compensando uma baixa autoestima. Quem sou eu para dizer? Exatamente. A coisa de ter que autoafirmar sempre para poder fechar aquele buraco ali, né? Tipo, eu não tenho uma autoestima, mas eu vou me afirmar para parecer que eu tenho uma autoestima. Mas eu acho que o que eu quis falar é que a gente tem que sair do superficial. A gente Mas é precisa sair exatamente sempre. isso. A gente precisa sair do julgamento, né? Aham. Porque eu nem posso dizer que aquela pessoa que se veste e que se arruma, ela tem uma autoestima boa ou não. Porque, na verdade, eu não sei nada sobre aquela pessoa, Sim. né? E uma Eu das digo coisas que assim, a gente... mas é o que as pessoas falam assim. Ah, se você não. Você tem que vir fazer a unha, porque senão a autoestima vai ficar baixa. Aí você tem que arrumar o cabelo, senão a autoestima vai ficar baixa, né? É o que a gente mais escuta, né? Com Ah, certeza. ai, fulano veste aquela roupa daquele jeito, é porque ela se garante, é porque ela tem uma boa autoestima, né? Assim que eu escuto as pessoas falando o que reconhecem que a outra pessoa tem, né? Com Ou às certeza. vezes não. E realmente tá um pouco ligado, às vezes, dependendo da forma, da questão do autocuidado, né? Também, se a pessoa não está muito inclinada, claro, que a gente, mas como eu estava falando, a gente precisa sair do superficial e entender realmente como melhorar essa autoestima. Eu acho que foi nesse sentido que eu quis dizer. Sim, sim, mas eu concordo com você, né? Que realmente a gente acaba olhando para fora e julgando uma série de coisas que a gente absolutamente não tem controle, não sabe exatamente do que está falando, e do mesmo jeito que a gente julga para fora, a gente julga para dentro, Sim. né? Porque a gente se julga o tempo todo. Então, é muito interessante a gente olhar para isso. Deixa só eu falar uma coisinha aqui rapidinho, e aí a gente entra dentro daquele assunto que a gente, né, conversou. Gente, tá rolando nós vamos fazer um sorteio, Sim. né? E se o sorteio o Gram me ajudar, senão nós vamos fazer de qualquer jeito, com ou sem ele, lá na minha página. Então, entrem lá, ainda dá tempo de vocês seguirem o perfil, marcar duas amigas, enfim. E tá tudo escritinho lá. Vai escutando a gente aqui e vai fazendo o que precisa ser feito, porque no final dessa live nós vamos sortear uma sessão comigo e uma sessão com essa lindíssima Aldenora. Então, corre, que ainda dá tempo. Mas vamos lá.
todo mundo querendo trabalhar, vamos trabalhar um pouquinho? Vamos fazer essa coisa acontecer? Eu queria que vocês, gente, sorteio é top. Eu queria que vocês pegassem um papel e uma caneta. Alguém tem papel e caneta fácil? Vão conversando com a gente aí, porque nós gostamos de falar com vocês. Vão me falando aí. Se tiver papel e caneta, 3 minutinhos para Comentem vocês. sim, Oi? Isso, para eles isso, isso. comentarem sim. Comentem sim, por favor. Comentem sim. Vamos fazer uma Isso. live mais prática, né? Bora. Bora botar o povo para trabalhar. Então vamos lá. Você está vendo algum sim aí? Papel e caneta? A Lu disse que sim. Lu tem, mais alguém tem? Beleza. Então, olha só. 3 minutinhos contados no relógio. Vou até marcar aqui para vocês anotarem no papel todos os defeitos e qualidades de vocês. Vamos embora? Vamos lá, ó. 3 minutos. Defeitos e qualidades. Eu já estou trabalhando, tá? Aqui no meu papel e caneta. Tá acostumada a trabalhar, né, Aldenora? Vou botar É, você para trabalhar também. toda, toda sessão com essa best, né? Best terapeuta tem que ter papel e caneta, meu bem. Bora lá. Tem alguém que pediu para repetir. 3 minutos para vocês anotarem nesse papel todos os defeitos e as qualidades de vocês. Ei, Cíntia, que delícia te ver aqui. Bora anotar, meu povo. Que a gente entra numa live e tem que sair com alguma coisa para a vida. Não pode ser assim, não. Já tô me achando muito narcisa, porque eu não tô encontrando os defeitos. Sensacional. Anotando aqui as qualidades, eu tô achando os defeitos. Eu estou no meu elemento, nas qualidades. Eita, Deus. Bora lá, tá quase. Metade do tempo. Bora anotar. Defeitos e qualidades no papel. Ah, já achei. Já achei um. Você cavucou para encontrar esse defeito, né? Eita. Delícia. 1 minuto. Gente, Maria Simone está aqui, Rosélia, meninas, vocês estão aí com a caneta de vocês? Denise, Elisângela, Raimunda, Janeide, Mauritana. Natália, ela deixou de ouvir por uns Gente, minutos. É para repetir? Isso, anotar Wilange. defeitos e qualidades. Isso aí. Beleza. Quantos defeitos e quantas qualidades? Eu sou bem de Livre, boa, né? assim. O povo pode anotar o que quiser. Anota aí, meninada. Anota o que vocês quiserem. É livre. 29 segundos. Deixa eu pensar. Acabando. Conseguiram anotar alguma coisa? Nossa, 3 minutos pode ser uma eternidade, né? Então, Deu. Fernanda. Ó. Deu aqui. 3 minutinhos. E aí, pessoal, como é que foi isso? O que vocês conseguiram anotar? Conseguiram anotar mais defeitos, mais qualidades? O que vocês anotaram primeiro? Defeitos ou qualidades? Ei, Dani, seja bem-vinda. Me contem, o que vocês conseguiram anotar primeiro? Defeitos ou qualidades? Ah, delícia, Dani. Conta tudo, por favor. Mais defeitos, mais defeitos.
Contem tudo e não escondam nada. Tudo, primeiros defeitos. Começou, mas também eu sugeri, né, gente? Defeitos e qualidades, vamos lá. Mas a gente começa pelos defeitos mesmo, é um troço impressionante. Mais defeitos do que qualidades? Opa, Essa Josi, aqui, mas você também, né? A Josi está comigo há 3 anos. Se você falasse que conseguiu mais defeito do e, que qualidade, eu ia bater em você. e a Mauritana é minha prima. É mais Ah, qualidade também. Puxar sardinha para as mulheres da minha família, né? delícia! Gente, primeira coisa que nós vamos questionar aqui. Que raio é esse de que a gente tem defeito? Parece que a gente nasceu estragado. Gente, vocês não têm defeito, não. Ninguém tem defeito, né? E parece que as qualidades são coisas boas que nasceram na gente e os defeitos são defeitos de fabricação. Ai, Gabriel, Tinha que ser o Gabriel, né? tinha que ser o Gabriel. Entende? A gente não tem defeitos, né? E mais ou menos a gente não tem qualidades também não, né? Como é que a gente pode fazer para mudar esse olhar? Qual outra palavra que a gente pode usar no lugar de defeitos e qualidades? O que vocês acham? Alguém tem Minha alguma luz e minha sugestão? sombra. A sombra é outra palavra que me deixa louca. Mas tudo bem, vai. Se a gente estiver falando daquilo que é consciente, daquilo que está escondido no inconsciente, a gente fala de luz e sombra. Agora, se é para falar, igual muita gente fala, de luz como aquilo que é bom e ruim como aquilo e sombra como aquilo que é ruim, já complica o meio de campo, É. né? Então vamos Agora lá. eu acho que elas, eu e Patrícia, estou ouvindo você falando, e agora eu acho que elas estão sabendo de quem foi que eu peguei esse negócio de ficar querendo saber por que que a pessoa fala de um jeito, tentando mudar o jeito que a pessoa fala. Gente, mas veja que isso determina a nossa vida. As palavras Sim, que a gente usa, elas têm poder e elas são a sim nossa determinam, programação, né? são a programação que a gente tem. E o raio das palavras. Nossa, eu tô vendo tanta sugestão boa, gente. Pontos de atenção, características e ponto, ponto fraco, característica. Gente, sensacional. Limitações. Limitações. Então, eu gosto de usar uma palavra, veja aí o que vocês acham. Pontos de melhoria, ótimo. Eu gosto de usar duas palavrinhas. Uma delas é habilidades, para aquilo que na minha relação com o mundo me potencializa, me coloca para frente. Eu gosto da ideia de que são habilidades. A minha habilidade de me relacionar, a minha habilidade de realizar o meu trabalho. Veja se faz sentido para. Essa nutra é demais, gente. Ó, foi ela que eu Que indiquei seria para de mim minha sem a filha, tá? Patrícia? A Jordânia tá Direto aqui da falando. primeiro atendimento direto da França. França, Brasil. Internacional, internacional. Veja, eu gosto de usar habilidades. Veja se faz sentido para vocês. Aquilo que me potencializa, aquilo que me coloca para frente. E aquilo que eu tenho dificuldades, eu gosto de usar a palavra desafio. Veja se faz sentido isso para vocês. Vou anotar aqui, ó. Habilidades Versus desafios, né? e desafios. Opa! Olha quem é que tá aí, Ade. Linda. Denise, Sim, veja, habilidades e desafios, porque é isso, gente. Aquilo que a gente tem enquanto comportamento e que traz para a gente algum tipo de dificuldade, a gente vai correndo atrás de resolver.
tem os seus dias contados, né? Aquilo que nos Verdade. faz sofrer em nós é aquilo que nós não somos. Aquilo que a gente desce como uma roupa no número certo, desce como uma luva. Aquilo que a gente é aquilo que nos faz feliz, é aquilo que nos coloca para frente, é aquilo que nos impulsiona, é aquilo que nos faz bem, né? Isso é o que a gente é lá no fundo. Aquilo que nos faz mal é aquilo que está encobrindo aquilo que a gente é de verdade. Então, o nosso trabalho não é um trabalho de transformação, como se a gente tivesse que pegar alguém que está com defeito, que está estragado, e tivesse que transformar numa pessoa luminosa. Não é isso. O nosso trabalho é de identificação e reconhecimento. É no meio dessa bagunça toda a gente entender assim, peraí, o que nisso aqui sou eu e o que nisso aqui não sou eu, né? Lembrando que fica a dica que aquilo que eu sou é aquilo que envolve as minhas habilidades, é aquilo que me dá prazer, é aquilo que me faz bem, é aquilo que me impulsiona, né? Aquilo que é um desafio geralmente é uma forma de responder para o mundo que eu desenvolvi, né? Que eu desenvolvi ao longo da minha história. A gente desenvolve, e eu vou largar o meu papelzinho, que eu já estou falando de outro assunto completamente diferente, mas é isso que tem que acontecer. A gente chega nesse mundo, né, desde a barriga da mamãe da gente, e a gente começa a desenvolver respostas para o mundo. Então, aquele bebê, ele entende que quando ele chora, a mamãe pega ele no colo. Quando ele precisa de alguma coisa, o que é que ele vai fazer? Ele vai chorar. Mas ele não chora porque ele é chorão, porque ele é mimado. Não, ele está se comunicando, né? Essa é a forma que ele tem de se comunicar. E tudo que ele faz ao longo da vida, que vai crescendo e vai se desenvolvendo, é responder, é encontrar formas de responder para o mundo, né? De acordo com aquilo que ele tem como resposta do mundo também. Então, quando a gente fala, a vida vem sem manual, vem, mas a gente constrói um manual de vida desde a barriga da nossa mãe. É isso que a gente faz, né? Então, o que acontece com os nossos, o que a gente chama de defeito e que eu chamo de desafio, é que muitas vezes a gente dá respostas para o mundo que são inconscientes, né? E isso muitas vezes traz dificuldades, traz exatamente isso, desafios, né? De que forma que eu posso responder para o mundo que vai me trazer o resultado que eu quero, né? Então, são esses ajustes que a gente precisa ir fazendo. Não é pegar uma pessoa estragada e transformá-la numa pessoa inteira. Não, é entender, peraí, por que eu estou fazendo desse jeito? Por que eu estou respondendo para o mundo dessa forma? Né? Se a gente for olhar para a autoestima, gente, a nossa autoestima ela é determinada por tantas coisas. A nossa autoestima é determinada pela nossa história de vida, por aquilo que disseram pra gente. É determinada pelo exemplo de mulher que a gente teve à nossa volta. Mãe, avó, tias, irmãs, primas, professoras, né? Dessa forma, a gente vai desenvolvendo de que forma que a gente olha pra gente, de que forma que a gente se vê, né, enquanto mulher. E por várias questões, né? E também por questões culturais. Porque a gente escuta o tempo todo o que é ser mulher.
E aí a gente volta para aquela primeira coisa que a Aldenora falou e me chamou a atenção, né? Que a gente falou sobre o julgamento e que a gente sim julga o tempo todo e condena o tempo todo, né? A gente não só julga o tempo todo, a gente julga e condena e tira conclusões o tempo todo, né? Mas a nossa cultura nos programa para não gostar de nós. Não é à toa que vocês colocaram muito A mais coisa defeitos do que qualidades, a coisa da falsa modéstia. né? Seria Que isso? muitas vezes, que muitas vezes vira autodesprezo, né? Porque a nossa cultura nos ensina que a gente precisa falar bem do outro e falar mal da gente, Ah, não, amiga, né? você que é linda, não sou eu. Ah, não é? Não, linda, é você. Quando a gente recebe um elogio, o que que a gente faz? A gente desfaz do elogio, a gente diminui o São seus elogio. olhos. Uhum. Quando a gente recebe uma crítica, o que que é que a gente faz? A gente carrega ela por anos, profundo, machucando o coração. É isso que a gente faz. É isso que geralmente a gente faz. Então, a nossa cultura diz assim: você deve falar bem das outras pessoas porque é considerado feio, também entre aspas, odeio essa palavra, mas é considerado de mau tom você falar do outro, falar mal do outro, você tem que falar bem dos outros. E é considerado de mau tom você falar bem de você, você precisa falar mal de você, né? Se a gente fala bem da gente, nossa, que pessoa Chata, orgulhosa, que pessoa arrogante, que pessoa arrogante. chata, tá querendo aparecer, enfim. É isso que a gente escuta, né? É que a gente precisa falar mal da gente, a gente precisa de se diminuir para ser humilde, né? Outras Tipo assim, se palavras. rebaixar para exaltar o outro também? Uhum, também, muitas vezes. Né? Então, é preciso que a gente comece a observar o que, que é que a gente está tomando como verdade. Né? Uma Aí uma coisa coisa que eu me que. Pode lembrei, falar. desculpa, Patrícia, toda hora eu tô Não, não, te pode cortando. falar. Eu falo demais mesmo. Aí nós duas juntas, né? Só mulher, mais Adoro. mulher aqui na live. Olha só, Patrícia, eu tava, me lembro, você falando, né? Da questão da nossa cultura, e eu me lembrei daquele jargão que fala assim, uma mentira contada, não sei quantas vezes, né? Sei lá, 70 vezes, não lembro quanto, se torna verdade. Se torna verdade. Ou seja, a gente faz tanto isso, né? Tipo assim, talvez a questão da crítica, eu já falo isso para mim mesma. Aí vem a pessoa e completa aquilo que eu já acho de mim, e aí a crítica acaba nessa com uma marca assim que eu levo, como você disse, como uma carga muito grande. E aí às Com vezes eu já certeza. não me sinto apropriada, já não me sinto bem. E aí o elogio nunca vai cair bem em mim, já que eu não concordo com aquilo. Porque eu não fui ensinada a aceitar que realmente, de fato, eu sou. Com certeza. E é muito interessante isso, porque elogio é uma coisa que eu valorizo, porque eu acho que as pessoas saírem do caminho delas para falar alguma coisa boa para você, você precisa valorizar. Porque a maioria o que que faz? Sai do caminho para te criticar, para desfazer. Então, tem que levar em consideração os elogios. Mas é uma coisa muito interessante, elogio, porque se a gente pensa coisas ruins da gente mesmo, quando as pessoas fazem um elogio, a gente não acredita. Mas quando elas fazem uma crítica, a gente toma como verdade. Então, não adianta
as pessoas que têm uma autoestima mais baixa são pessoas que muitas vezes precisam mais de elogios. Mas, porque elas têm essa coisa da validação de fora, né? E quando eu falo elas, gente, somos todos nós, né? Ninguém tem essa autoestima inabalável desse tanto. Eu sei que eu não tenho, né? A gente melhora a autoestima da gente, fica feliz na própria pele, que para mim a autoestima é isso, né? É ser feliz na própria pele, com o pacote inteiro, porque é sempre um pacote inteiro. Me marcou muito quando eu era adolescente, que eu me lembro que aquela menina Onassis, que era a menina mais rica do mundo, ela não tinha pai nem mãe. E eu me lembro daquilo, e aquilo me chocou tanto na época, anos 80, você nem era nascida, Aldenora. Aquilo me marcou tanto na época, porque eu falei assim, gente, é tudo um pacote, né? Não existe nenhum pacote de vida só bom nem só ruim. A questão é o quanto eu olho para o meu, que é a minha realidade, e me satisfaço com ela. Verdade. É a questão, aí você entra na questão da satisfação, e eu posso pegar um gancho aqui para a gente falar sobre a questão da satisfação também com o corpo. Porque hoje, Patrícia, eu atendo muitas mulheres, eu atendo mulheres com pesos variados, né? Pessoas de até mais de 100 quilos eu pego, eu recebo no consultório, eu atendo, eu acompanho. E pessoas que às vezes precisam eliminar só 2 quilos, só 5 quilos, mas que estão brigando tanto com o seu próprio corpo, que eu tenho que interromper a consulta nutricional para conversar com a pessoa, né, sobre esses outros aspectos. Né? Claro que numa consulta não cabe tudo que a gente pode conversar, mas que eu Verdade. também preciso que elas entendam sobre essa questão da busca pelo padrão ideal, porque, mas é porque eu tô assim, aí começa uma reclamação com o corpo, uma reclamação sem fim, que a pessoa não consegue nem focar no processo, de tanto que ela briga com ela. E eu sempre digo assim, que se você não aceita que você chegou no lugar onde você chegou hoje, não tem como você seguir em frente para fazer essa mudança. E o que eu estava falando antes é que a pessoa fica numa briga desenfreada com o próprio corpo. No sentido assim de não satisfação, porque ela quer chegar num padrão que a mídia colocou. Aí começa a história de não sei quantos mil procedimentos. Eu não sei se eu estou julgando, mas eu acho que, de uma certa Não, forma, tipo assim, não que eu sou contra procedimentos estéticos, não que eu sou contra as pessoas se cuidarem, mas eu acho que você pode fazer isso dentro de um discurso diferente com você mesma, né? Não, olha, tipo, sem ter que se comparar com a outra mulher, por exemplo, porque tem que ficar com o corpo igual aquela fulana de tal, que é o que eu escuto com, muito. com Ai, relação a ao nosso fulana tem o corpo de corpo, dar inveja, né? A tal né? da inveja. Com relação ao nosso corpo, eu fico pensando assim, se o nosso corpo, porque o nosso corpo ele está sob os nossos cuidados, né? Sob os cuidados da nossa razão, da nossa vontade. Se o nosso corpo fosse o nosso filho, que tipo de mãe a gente seria? Uma boa Porque pergunta. se o nosso corpo ele trabalha incessantemente para reencontrar o equilíbrio, o tempo todo. O nosso corpo, ele trabalha inconscientemente, incessantemente, procurando reequilíbrio. Então, se tivesse uma mensagem que o nosso corpo daria para a gente, eu acredito que seria: eu estou trabalhando incessantemente pelo seu equilíbrio, apesar de tudo que você faz para desequilibrar. Uhum. Né? E quando a gente pensa no nível de abuso que muitas vezes a gente chega com o nosso corpo, abuso de ingestão do que quer que seja, de alimento, de álcool, do que quer que seja, açúcar,
Enfim, o nível de estresse que a gente coloca sobre o nosso corpo, o nível de abuso emocional, o nível de qualidade ou não de vida, no sentido de sono, de exposição ao sol, enfim, de tudo aquilo que a gente precisa e deve fazer para ter um funcionamento. Se esse corpo que está sob os nossos cuidados fosse o nosso filho, porque a relação é mais ou menos essa, né? Uma relação daquilo que está sob a nossa responsabilidade. Que tipo de mãe eu seria? Bem profundo. Né? Será que eu mereço esse corpo que trabalha incessantemente para o meu equilíbrio? Será que eu faço por merecer? Né? Será que eu olho para o meu corpo e eu agradeço quando eu estou ali dando um abraço, um beijo carinhoso no meu filho, na minha mãe, no meu marido? Porque não existe Será que eu nada, chamaria de feio? não existe nada, absolutamente nada que a gente viveu nessa vida que não foi promovido ou propiciado pelo nosso corpo. Será que quem não merece ou quem não está fazendo o que deveria, que é o meu corpo, sou eu? Né? Porque no final das contas ele é o resultado das minhas ações. Ele é o Verdade. resultado do meu rancor, ele é o resultado da minha falta de perdão, ele é o resultado da minha raiva, do meu estresse. Sem contar que cada vez que eu digo alguma coisa conscientemente para o meu corpo, eu estou dando uma ordem para o meu subconsciente. E o meu subconsciente, ele é perfeito em obedecer. O meu subconsciente, porque é assim que funciona, gente. A nossa razão manda, o nosso subconsciente obedece. Cada vez que eu falo alguma coisa com convicção e propriedade, eu estou dando uma ordem para o meu subconsciente. Nossa, como eu tô gorda, meu bem, vai ficar. E se não tiver ainda, vai ficar. Se tiver, vai manter. Porque é isso que eu estou dizendo para mim. Nossa, como eu tô feia. Aham. Tô só te obedecendo, baby. Aí entra o inconsciente, entra a lei da atração, entram algumas leis naturais juntas também, né? Muita coisa. Bom dia, corpinho lindo, que vamos realizar juntos hoje. Pronto. É outro Que começo de lindo. dia. Ah, essa Regina é um tesouro na minha vida. Gente, veja, olha a diferença de olhar, né? Não duvidem, vocês não precisam emagrecer para gostar de vocês, vocês precisam gostar de vocês para emagrecer. Porque é só quando a gente gosta da gente, que a gente acredita de verdade, do fundo do coração, que a gente merece. E aí, é claro, né, gente? Também vamos entender aqui que todos nós temos várias questões internas que precisam ser trabalhadas. Não é à toa que essa moça aí está querendo trabalhar com vocês outras questões, que não só passar dieta. Né? Exatamente. Eu já tive cliente que não emagrecia de jeito nenhum, porque quando ela era mocinha, ela teve que tocar a empresa gigante do pai, porque o pai faleceu. E toda vez que ela ficava estressada na empresa, ela comia como o pai. Porque ela se sentia mais perto dele. Né? Eu tive cliente que não emagrecia de jeito nenhum, porque ela compensou a falta do leite da mãe com doce. Né? Com um mês que ela entendeu isso, ela estava querendo fazer um desafio açúcar zero. Então, assim,
toda vez que tiver difícil, gente, ao invés de se maltratar, de se martirizar, se perguntem, por que é que eu estou fazendo isso desse jeito? Né? E se compreender, se acolher, né? Procurar a Nutri para te ajudar a entender tudo isso, também é autoestima, também é autocuidado, também é acolhimento, né? Então, é preciso se olhar com carinho, é preciso se olhar com amor. E olha só, para poder seguir tudo aquilo, né, que o mundo diz para a gente o tempo todo, é muito perigoso, porque as pessoas nunca estão satisfeitas. A mesma que reclama quando você está acima do peso é a que vai reclamar quando você está magra. Essa minha cliente aqui, a Simone, emagreceu 19 quilos. Que Hoje delícia! ela fez uma cirurgia recente, mas ela tá conseguindo manter. Ela começou comigo, foi antes do carnaval, no ano passado. E ela ficou dentro do processo, né? Ela tá dizendo aqui, a gente trabalhou muito a autoestima. E ela já era uma pessoa com autoestima elevada, mesmo com excesso de peso. Sensacional. Mas Porque a assim, autoestima é Patrícia, hábito. Pode falar. sim, sim. E você estava falando, e eu acho muito importante, assim, quando o nosso cliente, ele já vem com uma consciência do quanto o emocional, do quanto a sua história de vida influencia nas suas ações, nas suas atitudes, né? E eu acho também necessário que o meu trabalho como nutricionista, é porque mesmo que eu trouxe você, né? Eu tenho apenas um dia em que eu trabalho a autoestima com elas, e a gente vai, às vezes, né, nas sessões, nas consultas, ao longo do programa, a gente vai falando sobre assuntos assim parecidos, mas assim, ter um acompanhamento, ter sessões com uma especialista no assunto como você é muito mais profundo, né? O que elas têm comigo é só mais ou menos assim uma noção de para onde elas devem pensar, de como que elas devem refletir. Mas assim, nada melhor do que você ter uma Patrícia na sua frente, ter um espelho para te mostrar, ei, são esses Delícia! pontos cegos de vida aqui, ó, lá da infância. Que foi isso que aconteceu comigo, né? Em 2 anos com você, com as sessões, com o grupo Liberdade Emocional, foi onde eu consegui me encontrar e realmente ver que, assim, sem isso eu meio que estaria perdida, né, dentro dos conceitos que eu estava vivendo até então. Né, como eu sempre digo para você, que Deus me preparou, né, através de você, para que eu pudesse entrar na pandemia no ano passado. Porque eu não estava, com o jeito que eu estava vivendo, eu não estava pronta. Se eu não tivesse tido você na minha vida para mostrar, sim, as minhas características que eu não conhecia, que eu não reconhecia em mim também. Então, sim, o programa para elas que querem emagrecer é importante. E para qualquer pessoa é importante ter o seu próprio terapeuta para que ela Com possa certeza. entrar mais profundamente, né, nas suas questões. Porque às Com vezes certeza. elas até me Eu chamam tô de rindo aqui, psicóloga. eu tô rindo aqui disso. Você vai ter que Nunca. fazer Eu, psicologia, meu bem. Pois é, eu acho que ainda não estou nesse tempo. Eu acho que tem pessoas muito bem preparadas para isso, como você, entendeu? E assim, eu gosto muito do que eu faço, mas a gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo, né, Patrícia? Verdade, Então, a tudo gente tem sua vai hora. aqui, 11 anos de Nutri, né? Eu estou assim, vivendo um ótimo momento, né? Tendo Que clientes bom. maravilhosas que estão conseguindo emagrecer, que né, vêm aqui, né, fazem questão de estar aqui com a Nutri, que gostam de aprender, né? Isso é muito bom para mim. Com Agora, certeza. E é que merecimento elas, seu também. sim, o que seria de mim sem você, né? Ah. Então, Olha aí, olha aí, olha aí. Recebam elogio. olha só, mas é verdade. Se bem que assim, a gente tem que querer. Às vezes você está de frente com o mestre certo, com a pessoa certa, e às vezes você
digamos assim, você não quer, se você não quer, não tem como, Com né? certeza. Então você tem realmente que querer. Então a minha parte foi essa, né? Tem sido essa. Eu sempre aprendo com você, sempre aprendo alguma coisa. Como eu tô saindo dessa live, mais consciente de que eu preciso querer mais aprender com você, né? Então, assim, e a questão, como eu estava falando, é que todo mundo precisa, né? Todo mundo. E para a gente realmente ir mais profundo, porque a gente não pode ficar só nessa conversinha rasa, dizer, ah, mas a minha autoestima é maravilhosa. E às vezes, quando a gente passa por situações que a gente não entende, né? E é necessário que a gente tenha esse lado aí do conhecimento maior, mais profundo da nossa história, para que a gente possa se fortalecer mais e até mesmo a gente possa ser não só profissionais melhores, mas também mães melhores, possamos também deixar o nosso legado real de vida, assim, porque eu acho que se você não se conhece, você fica ali meio que no raso. Verdade. E essa coisa que você está falando, né, de ser mãe melhor, o que que eu escuto quando você fala isso? É aquilo que você trouxe da satisfação, né? Veja, o estar satisfeita com a vida, o estar satisfeita comigo, em ser quem eu sou e tudo mais, é uma questão de hábito, né? O que eu mais vejo é que quando a pessoa ela tá acima do peso e ela não gosta dela mesma, quando ela chegar no peso ideal, se ela conseguir, muitas vezes ela continua não gostando, só encontrando outras coisas para não gostar, Sim, né? Então, o que que é preciso acontecer? Porque isso também é uma característica da nossa cultura, né? A nossa cultura valoriza o sofrimento, a nossa cultura valoriza o vitimismo, a nossa cultura diz que nós somos guerreiras. Ah, odeio isso, né? Quem é imagina, guerreiro guerreiras encontra o quê? fitness. Né? Quem é guerreiro encontra o quê? Sim, Guerra, gente. Né? Hoje eu vi um post que a mulher contava de toda a história de sofrimento dela. Começou quando ela fugiu com o namorado aos 14 anos. Eu já fiquei pensando, né? E aí contou toda uma história de sofrimento. E aí uma pessoa, né? Não estou julgando, nem que sim, nem que não, mas é uma coisa que você se preocupa. A pessoa conta toda uma história de sofrimento e alguém embaixo responde assim no comentário: isso sim é uma mulher de verdade. Eu fiquei olhando, falei, gente, as outras não são, né? Por que que a gente tem essa ideia de que a vida tem que ser matar um leão por dia? Por que que a gente tem a ideia de que a vida não pode ser satisfatória, prazerosa, né? Por que que a gente condena tanto o prazer? Se sentir prazer é um dos mecanismos de sobrevivência do nosso corpo. A gente sente prazer em comer, a gente sente prazer em beber, a gente sente prazer em se movimentar, a gente sente prazer em se reproduzir, a gente sente prazer em dormir, a gente sente prazer em se relacionar com harmonia. Ah, o Apolo chegou aqui para falar com vocês. Espera aí. A gente sente prazer. Vem cá, Apolo. Ó, aqui ele. Ele deitou. Deixa ele que deitar. fofo. Agora você vem de novo, né? Aqui ele. Então a gente sente prazer, né? Eu sinto prazer em estar aqui, o meu dogão sentado aqui do meu lado, né? Trabalha junto comigo. A gente sente prazer com tudo, mas é um hábito a gente sentir prazer, né? É um hábito que a gente precisa desenvolver, o hábito de sentir prazer. Então, muitas vezes eu estou sentada com quem quer que seja, com meu marido, com meu filho, eu olho para eles e eu me permito me encantar por eles. Simplesmente me encantar com aquelas presenças. Né? Eu não preciso viajar, eu não preciso, adoro viajar, tá, gente? Mas não preciso.
Eu não preciso ir para um hotel de 5 estrelas para poder me encantar com aquelas pessoas. E se eu for uma pessoa miserável internamente na minha casa, quando eu chegar no hotel de 5 estrelas, eu vou levar a minha insatisfação. E eu vou encontrar insatisfação naquele lugar. Então, é preciso que a gente entenda que ser satisfeito conosco, com a vida, com tudo, é um hábito, como qualquer outro que a gente constrói. É claro que muitas vezes a gente se esbarra em questões internas ou desafios que a gente precisa lidar com eles, até para se permitir ser feliz, para se permitir ser satisfeito. Mas é um hábito. É o hábito de tirar o foco daquilo que incomoda e colocar o foco naquilo que satisfaz. Né? Por exemplo, o Apolo chegou aqui, como ele chega sempre quando eu estou trabalhando, muitas vezes até quando eu estou fazendo um áudio, ele chega esbaforido da rua, que parece uma locomotiva. Eu tenho duas opções. Eu posso me aborrecer e falar, meu Deus, tem 30 pessoas me assistindo. Ou eu posso acolher, né? Ele estava aqui, fez a festinha dele e agora tá esse dogão deitado aqui do lado. Tá tudo bem, né? Então, se gostar, se olhar no espelho e procurar alguma coisa que te agrade, é um hábito, tá? E eu digo por experiência própria, é possível criar. Eu fui uma pessoa muito perfeccionista por muito tempo. E eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas o que o perfeccionista faz? Ele está procurando a perfeição, certo? E o que é que indica para o perfeccionista que não existe perfeição? A falha. Então, as pessoas perfeccionistas, geralmente, elas andam pelo mundo com o radar ligado para encontrar falha. Então, o que eu fiz numa determinada fase da minha vida? Eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, toda vez que eu chegar num lugar e eu encontrar alguma coisa que eu não gostar, eu vou automaticamente começar a procurar alguma coisa que me agrade. Gente, é impressionante como a gente encontra. Se a gente está procurando, a gente encontra. Quem procura acha, né? Isso. É isso. Se você sempre procurar algo ruim, você sempre vai encontrar algo ruim. Se você aprender a buscar algo bom, você sempre vai achar algo bom. E até mesmo aquelas pessoas que em algum momento nos aborrece, né? Alguém te aborrece e aí você poderia ficar com aquela energia ruim da pessoa, mas aí você lembra, não, mas fulano é essa pessoa aqui. E aí você já neutraliza, você já ajuda a neutralizar, inclusive, o sentimento que você poderia estar aumentando em você. Com certeza. Né? Mas esses são recursos que a gente vai criando. Sim, Né? sim. Então a gente tem os desafios, a gente tem as habilidades, que são coisas que já promovem, né, aquilo que a gente quer. E eu gosto de imaginar que a gente tem uma sacolinha aqui, que a gente coloca a bolsinha aqui do lado, que a gente vai colocando ali dentro os recursos que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Né? Então a gente vai colocando os recursos e tudo isso, toda essa compreensão, essa ampliação de consciência, são recursos que a gente vai desenvolvendo, né? E vai colocando ali, na hora que a gente precisa, como você disse, aconteceu alguma coisa, ao invés de ficar aborrecido, pega esse recurso, eu tenho esse recurso aqui, é dessa forma que eu vou lidar com isso, né? E dessa forma, a gente vai começando a lidar com o mundo de uma forma mais saudável, porque a gente está lidando com a gente de uma forma mais saudável, com a nossa história, né? No final das contas, cada um de nós caminha pela vida projetando, né, a nossa relação com a nossa história. Então, a gente se relaciona conosco primeiro,
para depois a gente se relacionar com o mundo. Mas isso é assunto para uma outra live. Eita, que presente do Dia da Mulher, né? Aí eu digo gratidão e o que que eu fiz para merecer isso, né? Fizemos, baby. Fizemos. Então, é Gente, o negócio é o maravilhoso. seguinte, vamos fazer uma sessão com foco em Eu também autoestima. quero sessão, Gente, eu... também quero. Vamos. Eu tô aqui ainda na sofrência. Olha, gente, pra vocês não dizerem que eu tô mentindo. Aqui, ó, verificando a minha conta. O tal do sorteiogram continua verificando a minha conta. Ele não parou nunca na vida dele de verificar a minha conta. Você já clicou Então, lá nos três risquinhos do lado direito? cliquei, não adiantou nada. Acho que foi sorte sua. Eu acho que foi sorte, Aldenora. Peraí. Ó, acontece nada. Acabei de clicar de novo nos 3 pontinhos. Ele não sai daqui. Então, qual que é a minha sugestão? Vocês podem continuar, quem ainda não foi lá no post, né, para o sorteio e não, enfim, fez lá o que precisava fazer e quer fazer, vá lá, faça, ainda dá tempo. Aí a gente pode fazer o seguinte, Adenora, a gente pode se encontrar amanhã e fazer uma outra live curtinha e fazer o sorteio. Nossa, que legal! Então a gente pode estender, né, A até o gente pode final do estender o dia para o pessoal, prazo. estender o Isso, prazo e aí vai ficar muito tá? bom. Porque assim, gente, sério, de Ótimo. verdade, vai acontecer o sorteio de qualquer jeito, tá? Nem que eu tenha que escrever no papelzinho, tá tudo certo. Olha aí, ó, tá vendo que eu não tô sozinha? Ontem um amigo da Ai, que bom. Mauritana estava com o mesmo problema para Aham. fazer sorteio. E Ou a ele gente não pode ver tá, a também coisa um não outro tá indo. site, né? Podemos ver um outro site também, tá? E eu só não vou conseguir à noite, porque amanhã à noite eu tenho faculdade. Mas talvez no intervalo, que é às 8h40. Porque aí é rapidinho, né? Só pra gente fazer o sorteio. Mas a gente pode fazer isso. A gente faz o sorteio ao vivo e aí deixa gravado aqui. Lembre de deixar gravado essa live que o Gabriel pediu. Vou deixar assim, eu Aí, sempre deixo. Aham. tá. Então a gente pode fazer isso. A gente pode fazer o sorteio ao vivo quando eu conseguir fazer essa coisa funcionar, tá? E até lá as pessoas Mas podem. eu só queria saber se a gente já podia deixar marcado 9 horas da noite, 8h40, que horário? oito e Ou você quarenta. mesma. Amanhã eu consigo entre 8h40 e 9h, tá? Uhum. Então tá Mas, bem. assim, se for durante o dia, pode ser. Mas à noite precisa ser nesse horário. À noite, na quarta, eu consigo. Na quarta-feira, eu Então não seria consigo melhor um deixar horário na mais quarta? flexível. Pode ser para mim. Ai, Deus, isso é Então, uma poderia ser na. delícia. Então, olha, a gente poderia deixar na quarta, já um horário Deixamos específico, na né, às 8 quarta, horas, a então. gente veria, 8h, ficaria melhor, né, quarta-feira. para todo mundo. E aí já daria Fechado. mais um espaço. Gente, vamos tirar, Pronto. fazer um print dessa tela. A live foi tão maravilhosa. Ai, Vocês que podem delícia. tirar a nossa foto, fazer um print, marcar a gente, né? Dizer que gostou, né? E já que para vocês foi um presente do Dia da Mulher, isso pode também atrair mais mulheres para ver essa live que vai ficar gravada aqui no meu IGTV. Com Vamos dar um certeza. sorriso para elas, né? Pronto, gente. Sorriso Agora empolgante. Agora, para mim foi um prazer, foi uma honra, Para mim viu? também. E está sendo uma honra também poder até estender esse prazo. E, gente, muito obrigada pela atenção de vocês, pela presença. Compartilhem a live com as amigas, espalhem, né, essa notícia. Eu quero muito que elas conheçam a Patrícia, vocês conheçam melhor, vocês que ainda não conhecem. Quem puder conhecer a Patrícia, viu? Isso é algo que eu indico sem medo.
tá? Ah, muito Muito obrigada pela obrigada, confiança, Patrícia. sempre. Você sabe que para mim é uma honra ter a confiança de cada uma de vocês, de verdade, de coração. Você sabe disso. Gratidão, 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 viu? E olha Beijo, só, gente. Pode falar. curtam a página, sigam o perfil do Instagram, tem sempre bastante coisa lá, bastante novidade, né? Ah, seja bem-vinda, Mauritana. No YouTube também, no canal do YouTube, tem Sim, muito, sempre muito conteúdo. A gente tem um grupo no WhatsApp, né? Um grupo público no WhatsApp, que também sejam muito bem-vindos. O link do grupo público está lá no meu perfil. É o link do perfil, tá? Então sejam bem-vindos. Hoje até está aqui o nosso conteúdo para o pessoal do grupo, né? Foi colocado aqui nessa live. Então, Josi, você é uma linda. De onde que eu sou? Ângela, eu sou de tanto canto, você não tem noção. Eu sou nascida no Espírito Santo, criada em Minas Gerais, morei no Maranhão, morei no Ceará, nos Estados Unidos e hoje, aliás, há mais de 20 anos eu moro em Curitiba, no Paraná. Então, assim, eu sou um pouquinho de cada canto, tenho um coração nesse Brasil inteiro. Muito muito obrigada de prazer. verdade pela presença de cada uma de vocês. E Adenora, você é top, né? Você sabe que você mora no meu coração. Obrigada de Agora, verdade. depois de uma Uma live honra de o seu autoestima, eu tenho que dizer. convite. Então, Patrícia, agora depois de uma live de autoestima, eu tenho que reconhecer, então, que eu sou top. Recebe o elogio, meu bem. Aceita que dói menos. Tá certo, gente. Então, olha que gostoso, né? Um prazer grande mesmo. E há 2 anos, né, que eu tenho esse prazer de poder falar com uma pessoa dessas, olha, mensalmente, né? Isso é Que muita honra, delícia. né? Que Pois delícia. tá, meu amor. Eu aguardo Eu vou você na aceitar também, quarta-feira. tá? Na quarta-feira, né, às 20 horas, nós estaremos aqui sorteando essa pessoa Perfeito. abençoada que vai receber uma sessão com você e uma sessão comigo, viu? Duas pessoas abençoadas. 2 pessoas, isso, exatamente. Duas pessoas abençoadas. Daí vão lá, fazem o que precisar fazer para vocês concorrerem a essas sessões. Marquem as amigas, porque vai ser muito legal. Maravilhoso. Patrícia, muito obrigada. Beijo, Beijo, gente. linda. Obrigada a todos. Tchau, Boa tchau. noite, bom Boa descanso. noite.